Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante para iniciar a preparação visando o jogo de sábado contra a equipe do Caxias, que pode colocar o Internacional definitivamente na final do Campeonato Gaúcho. Para este jogo, o foco está na recuperação de Alan Patrick e de Rafael Borré, que apresentam sinais otimistas para a presença em uma eventual final da competição. A gente fala sobre a polêmica da arbitragem. A coletiva na sede da Federação Gaúcha de Futebol trouxe novidades. A principal delas, a inclusão de árbitros de vídeo de fora do estado do Rio Grande do Sul. Uma palavra da direção do Grêmio foi forte e, a partir disso, a direção colorada também reagiu. O vice de futebol, José Olavo Bisol, criticou a postura dos gremistas em meio às reclamações em relação ao pênalti não marcado na semifinal do Campeonato Gaúcho. A gente atualiza também o mercado da bola. O Inter está muito próximo de fechar com o volante argentino, enquanto Thiago Maia viajou para São Paulo, mas ainda não chegou em Santos. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que foi o treino de reapresentação para iniciar a preparação visando o jogo de sábado contra a equipe do Caxias pelo Campeonato Gaúcho. Jogo que pode colocar o Inter na decisão do Campeonato Estadual. E para esse jogo, o Inter tem algumas situações que está tentando resolver, como por exemplo, a recuperação de jogadores que estavam no departamento médico. E algumas informações positivas chegam do bastidor colorado. Alan Patrick e Borré têm dado sinais otimistas para a participação nas finais do Campeonato Gaúcho, algo que o Inter já está praticamente garantido, pode até perder por 1-0 para o Caxias, que ainda assim avança para a final. Alan Patrick e Borré têm apresentado recuperação significativa e devem estar à disposição para a final. Esse trabalho segue acontecendo e a gente deve ter mais informações em relação a isso ao longo da semana, tá? Mas o dia ele começou com a coletiva na Federação Gaúcha de Futebol. O presidente, Luciano Roxman, o presidente da comissão de arbitragem, Leandro Voaden, falaram sobre o clima tenso da arbitragem no Rio Grande do Sul e anunciaram algumas medidas, como por exemplo, a mudança de árbitros de vídeo. Os árbitros de vídeo, a partir de agora, passam a ser de fora do estado. Além disso, a divulgação de áudios das conversas do árbitro de vídeo com o árbitro principal nos lances mais polêmicos da partida. Tudo isso foi anunciado pela Federação Gaúcha de Futebol nesta entrevista coletiva na terça-feira e será, enfim, alvo de debate, será alvo de discussão a partir dos próximos dias. O dirigente gremista se pronunciou na sede da Federação Gaúcha de Futebol. O Guto Peixoto, diretor de futebol, ele foi para lá ouvir as conversas do VAR em relação ao jogo do Grêmio contra o Juventude, fez ponderações em relação à Federação Gaúcha de Futebol, à arbitragem, falou sobre o que ouviu do áudio do VAR, sobre o que entendeu da decisão dos árbitros de vídeo de fora do estado, mas depois dessa fala do dirigente gremista, um dirigente colorado veio a público. José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Internacional, conversou com o pessoal do Vozes do Gigante na noite dessa terça-feira. E José Olavo Bisol criticou a postura de dirigentes gremistas no que diz respeito a condicionamento da arbitragem, no que diz respeito àquilo que na visão de José Olavo Bisol foi uma coação, um cerco de gremistas em frente ao vestiário dos árbitros de vídeo e cobrou da federação e do TJD punições. José Olavo Bisol cobrou que os procuradores do TJD analisem o regulamento e denunciem os dirigentes gremistas por tudo que foi feito e por tudo que foi falado. É uma posição pública do Internacional pedindo essa punição de dirigentes do Grêmio, o que pode acontecer pelo TJD e pela Procuradoria do TJD a partir dos próximos dias. Mas críticas duras do José Olavo Bisol à postura da direção do Grêmio neste momento em relação à arbitragem, tá? Na tarde dessa terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito de negócios, de janela de transferências.
Negócio William, melou. O Cruzeiro bateu o pé e vai ficar com o jogador. Com isso, o Wanderson, que poderia ir para o Cruzeiro, já não vai mais. O Thiago Maia foi para São Paulo, viajou, já não está mais em Porto Alegre. O Elian Irala tem avanços importantes. O Igor Gomes vira um plano B. Todas essas situações eu citei no vídeo que eu gravei na tarde dessa terça-feira aqui no canal, tá? Mas eu quero atualizar algumas situações. A primeira delas em relação a Elian Irala, que é a principal informação do dia. O empresário do jogador, o Juan Oller, repassa para a imprensa a informação de que há um avanço significativo das conversas do Internacional com o São Lourenço pelo jogador. E o Inter estaria chegando a um acordo de pagar 4 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do Elian Irala. É essa informação que está sendo passada pelo empresário do jogador, que diz ainda que o negócio está 90% avançado, ou finalizado, ou feito. Tem 90% do negócio já feito. Restam os últimos detalhes. Mas é uma informação importante, de um avanço importante comunicado pelo empresário do jogador Elian Irala, que quer muito jogar no Internacional e sair do São Lourenço, tá? Enquanto isso, se aguarda a oficialização do negócio entre Santos e Inter, pelo Thiago Maia. O Thiago Maia foi visto no aeroporto Salgado Filho na manhã desta terça-feira, viajou para São Paulo, só que o que a imprensa de Santos diz é que o Thiago Maia era aguardado para chegar em Santos nessa terça-feira e não chegou. Ele vai chegar na quarta-feira pela manhã, é esperado, porque deu um problema de logística, ele ficou em São Paulo. Ele deve ir para Santos na quarta-feira pela manhã e aí assinar o contrato em definitivo. As últimas pendências entre Santos e Flamengo teriam sido acertadas. Anunciado em definitivo, realiza exames médicos, assina o documento, o jogador é do Santos e aí o Inter pode, de fato, avançar pelas negociações que deseja, em especial esta do Elian Irala, tá? Por último, o presidente Alessandro Barcelos esteve no Rio de Janeiro nesta terça-feira, tá? Ele não estava no Rio Grande do Sul. E o que a comunicação do Inter divulgou é que ele esteve no Rio de Janeiro para o encontro de clubes da Liga Forte União, que primeiro se reuniram na noite de segunda-feira para celebrar o fim do ciclo de negociações com as emissoras de televisão, tá? Foi feito essa reunião dos clubes da Liga Forte União e depois, nessa terça-feira, houve uma reunião com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, onde foi debatida a ideia de uma liga única, uma fusão entre Liga Forte União e Libra, e a importância disso, além de contratos comerciais melhores estabelecidos, e isso foi debatido com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, com a presença do presidente Alessandro Barcelos lá no Rio de Janeiro, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? kto.bet.br é a nossa casa de apostas. Jogue com responsabilidade, lembrando que é o site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Tem Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, o Juventude caiu na terça, mas nessa quarta a gente tem, por exemplo, Dourados e Caxias. Odd do Caxias 1,95, empate 3. Dourados está pagando 4,25. Tem Guarani de Bagé às 7 horas da noite, contra o Altos de Piauí. Odd do Guarani 2,15, empate 3. Altos do Piauí está pagando 3,25. Vários jogos nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Joga lá com responsabilidade, lembrando que a KTO é um site para você se divertir. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!